Este programa contém dramatizações e material que podem ser perturbadores para o público. Recomenda-se discrição do espectador. Colegas de faculdade, Sônia e Marnie, estão se conhecendo, quando uma viagem à montanha se torna um evento trágico. É só seu peso. Presas em um precipício desmoronando. Era assustador. Se você caísse, morreria. Pensei que era só uma questão de tempo. Elas têm que ficar acordadas para continuarem vivas. Adormecer era morrer. Sobreviver significa ficarem unidas, mas esta montanha vai separá-las. Sobreviver. Horror de Natal. Ai, meu Deus! Esses eventos aconteceram ao longo de 10 dias nos Alpes do Sul, na Nova Zelândia. Comecei a pensar que morreríamos. Essa é uma história real. Toma, amiga. Faltam 4 dias para o Natal, e as estudantes de pós-graduação em física Sonia Randall e Marnie Shepard vão a um passeio de 3 dias nos Alpes do Sul da Nova Zelândia. Eles são tão fofos, não parecem reais. Vão parecer quando chegarmos lá. Sônia, 25 anos, acabou de terminar com o namorado e está tirando um tempo para relaxar. Eu estava de coração partido, então era uma boa oportunidade para começar a pensar sobre para onde minha vida estava indo. Sônia tinha se separado, então eu esperava que essa caminhada fosse algo que Sônia ia apreciar. Com 36 anos, Marnie já é muito experiente. A viagem foi ideia dela. Sempre amei as montanhas. Me traz muita felicidade sentir que faço parte da natureza. Até agora tiveram poucos momentos juntas. A Sônia e eu somos muito diferentes. Ela é uma pessoa mais sociável e também mais glamourosa. O que achou das botas? Ah, são boas. Gostei muito da cor. O que você acha? Eu nunca tinha feito trilha com ela. Não me importo com isso. São confortáveis? Ela é muito experiente e eu sabia que estaria muito segura com ela. Socorro! Vai ser uma caminhada difícil. São 3 dias de caminhada e escalada. Vão passar a noite em abrigos no caminho. Marnie sugeriu uma rota de 60 quilômetros através das passagens da montanha, direto pelos Alpes do Sul até a costa oeste. Bela e remota, essa região selvagem também pode ser letal. Mesmo no verão da Nova Zelândia, o tempo pode mudar rápido. E Marnie ouviu que uma tempestade está a caminho delas. Apesar da previsão ser ruim, ainda estava prevista para daqui a um tempinho. Estávamos torcendo para completar a viagem antes que o tempo piorasse. Sônia tem muito a aprender. Esta está sendo sua caminhada mais difícil. Então, Marnie lidera. E se eu cair? Não caio. Marnie é forte e teimosa, mas eu gosto disso nela. Nunca tinha feito trilha com ela antes. Sabia que ela tinha muita experiência escalando. Tem umas partes complicadas, mas acho que é uma viagem incrível para quem quer ver as verdadeiras montanhas. A Sônia e eu pensamos, vamos tentar. A ideia era que, teoricamente, podíamos sempre voltar atrás e retornar. A caminhada começa bem. E o tempo está firme.
Mas ao dar a volta, algo chocante aguarda as duas amigas. Eu não estava esperando isso. Nas sombras do cânion, uma gigantesca parede de neve de inverno sobreviveu até o auge do verão. Era realmente muito bonita. Uma gigantesca e completamente lisa extensão de gelo que cobria a base da montanha. A especialista Marnie reconhece instantaneamente que o gelo é um grande problema. Era muito alto. Não é algo que você possa simplesmente se jogar por cima. Era dura e íngreme. Precisaríamos de grampos. Não vamos subir nem 2 metros lá. Nenhuma das duas quer voltar, mas a única alternativa é escalar ao redor do gelo no caminho. Para lá até que tem um certo caminho. Parecia haver uma maneira de subir pelos penhascos pela neve e, com sorte, contornar o gelo. Ainda era definitivamente uma escalada, mas eu tenho muita experiência nesses terrenos e eu sabia que a Sônia conseguia se virar nas montanhas. Ela não tinha experiência em escalada, montanhismo sério, mas eu não estava pensando que chegaria a isso. Eu acho que dá. Estávamos muito animadas e acho que a adrenalina ajudou. Não havia dúvidas de que conseguiríamos subir. Elas alcançam uma crista que deve levá-las ao redor do gelo. Mas o plano desmorona. É impossível passar sem cordas. Entre nós e a passagem que queríamos chegar, tinha uma garganta de avalanche muito íngreme e intransponível, completamente impossível da gente passar. Relutando a abandonar a viagem, Marnie decide que elas vão continuar subindo. Eu achava que se a gente subisse mais, ia passar. Não dá para passar por aqui, mas se subirmos por ali, acho que dá. Fiquei um pouco surpresa, parecia uma subida gigantesca. Aquela crista lá em cima. Mas eu confiava completamente no julgamento da Marnie. Ela basicamente disse: segue o meu caminho. Então era sempre ela que ia primeiro. Só tenha cuidado com terra solta. Você não quer estragar suas botas novas. O que começa leve se transforma em uma escalada difícil. E enquanto sobem, a novata Sônia começa a ficar nervosa. Tinham pontos em que você não tinha onde segurar direito. Foi uma experiência surreal, uma mistura entre adrenalina e medo, e adrenalina e medo de novo. Empurre o solo solto e encaixe seu pé naquele pedaço. Para contornar o gelo, elas precisam escalar cada vez mais. Marnie subestimou a subida e superestimou a habilidade de escalada da amiga. Marnie, isso é loucura. Sônia estava com medo do terreno e com toda a razão. Quando olhei para baixo, era uma queda gigantesca e brutal e cheia de rochas duras e afiadas lá embaixo. Se eu escorregasse, com certeza ia quebrar alguns ossos. Isso realmente me deixou completamente em pânico. Eu congelei ali mesmo na lateral da montanha. Foi um erro da minha parte ter levado a Sônia naquele terreno. Sobreviver depende de ter cuidado, e se você entra em pânico, não tem cuidado. Marnie precisa acalmar Sônia, rápido. Só relaxe e respire fundo, tá bom? É horrível.
Se você caísse ia despencar centenas de metros e morrer, não podia cair. Marnie, eu não aguento mais, é muito difícil, vou descer. Sônia. Não dá pra descer, é muito perigoso. Tinha certeza que era melhor continuar subindo, já que é mais fácil do que descer e mais seguro. Temos que continuar subindo, tá? Não olhe pra baixo, mantenha calma e tente encontrar um apoio pro pé. Contra todos os seus instintos, Sônia continua. Depois de 4 horas subindo, elas estão quase 200 metros acima em um penhasco quase vertical. Finalmente, o topo está ao alcance. Agora, tem outro problema. A pedra acima é muito instável. As rochas parecem normais, mas aí quando você bota a mão se despedaçam na hora. Se está com seu peso apoiado nelas, vai cair. Coloquei meu pé na pedra e ela caiu debaixo de mim. Marnie, tá desmoronando. Eu não ia conseguir me agarrar na pedra por mais muito tempo, tava com muito medo. O que eu faço? É só seu peso. Eu tava me agarrando na montanha, tentando encaixar meu outro pé ou enganchá-lo na rocha, só para ter um ponto de apoio firme. Eu sabia que se eu escorregasse ainda mais seria desastroso, iria me machucar feio. Me ajuda. Sônia, olha pra mim. A experiente alpinista Marnie conseguiu descer. Ok. Agora ela tem que acalmar Sônia e a guiar de volta. Agora usa a perna e balança pro lado. Te peguei, Sônia. Te peguei. Pronta? Vai. Vai. Pronto. Não consigo mais fazer isso, não posso continuar. Sônia está segura, mas o choque do que acabou de acontecer acabou com sua força e confiança. Temos que continuar. Eu realmente precisava parar porque mentalmente e fisicamente não aguentaria muito mais. Por fora e por cima. Põe as mãos onde eu boto. Seguindo em frente, as mulheres enfrentam um dilema. O terreno acima é ainda mais íngreme, porém descer também é fora de questão. As rochas eram todas muito frágeis, ruins para escalada. Qualquer uma que estivesse pisando ou segurando podia se desfazer. Marnie percebe que não consegue levar Sônia mais longe. Quero parar, não consigo mais. Precisa achar um lugar onde possam descansar. Tô vendo algo. Tinha uma área muito pequena plana e era o único lugar seguro em toda aquela parte do penhasco. Foi um alívio absoluto. Eu podia simplesmente me sentar, respirar fundo e recuperar minha compostura. A decisão de Marnie de escalar quase terminou em tragédia. Neste momento, Sônia se arrepende de confiar nela. O que você estava pensando, Marnie? Eu sabia que tinha escalado parte daquela montanha, o que era louco. Me desculpa, é tudo culpa minha. Eu me sentia mal por ter colocado a Sônia nisso.
mas também totalmente focada em sair. Damos 5 minutos e continuamos. Marnie sabe que o topo não está muito longe, mas Sônia não consegue encarar outra terrível escalada. Emocionalmente, eu estava exausta. Eu percebi que cometi um erro muito grave e tinha trazido alguém para uma situação de vida ou morte. Estávamos em um lugar muito íngreme, totalmente rochoso e bem exposto. Marnie sabe que esse não é um bom lugar para ficar. Elas precisam completar a escalada antes de escurecer e restam poucas horas de luz. Mas primeiro, ela precisa convencer Sônia de que elas conseguem chegar ao topo em segurança. Tem muitos bons lugares para segurar lá em cima, não teremos problemas. Você tá bem, Sônia? Mas agora que está segura, Sônia não quer sair. Você começa aqui e passa pro lado. Não vamos continuar. Já deu. Eu tentava tranquilizar ela, mas sabíamos que ainda ia ser bem difícil, então não acho que o ânimo estava lá em cima. Temos mais 2 horas de luz do dia e podemos chegar ao topo. Não quero subir mais hoje. Sônia deixou claro que a gente ia parar para dormir porque para ela já deu. Marnie concorda em subir de manhã, estando descansadas. Ela reza para que a tempestade atrase, para que elas cheguem em segurança. Dia 1. A previsão era ruim, mas realmente parecia que o tempo ia aguentar mais umas 24 horas. Eu estava esperando que a gente ia levantar e que levaria mais 1 hora para terminar de subir e estaríamos seguras depois disso. A 1.500 metros acima do nível do mar. Até no verão, a temperatura despenca à noite. Logo estão apenas alguns graus acima de zero, e como as mulheres planejavam dormir em abrigos, trouxeram quase nenhum equipamento de sobrevivência. Eu não esperava que tivesse tão frio quanto estava. E não estávamos preparadas em termos de roupas realmente quentes. Foi extremamente desagradável. Está muito frio, mas Marnie e Sônia pensam que é só por uma noite. Mantenha apertado. Então, nuvens escuras aparecem. Marnie fica muito preocupada. Assim que começou a chover, sabia que estávamos ferradas, porque era uma tempestade e ia chover muito forte, com certeza. O mau tempo, previsto para o dia seguinte, chega antes. Marnie sabe que tentar subir em rochas molhadas é mortal. Então, até a chuva parar, estão presas. Não vamos a lugar nenhum com essa chuva. Acho que vai chover muito. Talvez pare de dia. Pedras estarão secas de tarde. Ela não pareceu nada chateada. Senti até que ela ficou um pouco aliviada, pois assim teríamos que adiar um pouco a escalada. Suas roupas não resistem à chuva. E logo estão encharcadas. Quando a chuva desce pela sua gola, aí as suas pernas ficam molhadas. O ânimo só vai piorando. Mas o desafio estava só começando. Um estrondo cresce ao redor delas. O que foi isso? Soltas pela tempestade, enormes rochas começam a desabar, batendo em todo lugar ao redor de Sônia e Marnie. Meu Deus. Você podia ouvir as pedras caindo na montanha e pensei agora é só questão de tempo. Tinham pedras caindo sem parar pelos nossos lados.
algumas delas muito perto. Foi muito assustador. Sabíamos que não tinha nada que podíamos fazer. Tudo o que podem fazer é rezar para que nenhuma das pedras as atinja. Eu só não conseguia acreditar que tínhamos acabado nessa situação. Após muito tempo, as rochas param de cair. Quando parou, estávamos muito aliviadas. Mas não conseguimos dormir. Estávamos muito preocupadas com o que íamos fazer em relação à subida. Dia 2. Ao amanhecer, elas estão desesperadas para continuar subindo. Mas a chuva não para. Sônia, nós vamos ter que ficar aqui até a chuva passar. Não tinha como sair. Nossa única opção era ficar e esperar melhorar. As pedras agora também estão escorregando. Tentar escalar seria suicida. Nenhuma das duas tem um celular, então elas não têm como pedir ajuda. Elas decidem que uma refeição irá animá-las. Achamos que a chuva ia passar em talvez 2 dias, então pensamos que não havia razão para racionar a comida. Ainda tínhamos comida suficiente para 1 dia e meio, então comemos normalmente. Não racionar os suprimentos de comida é arriscado. Essas tempestades podem durar 1 semana. À noite, a chuva cobre a montanha. A temperatura quase em zero. Estou tão gelada. Encharcadas e geladas até os ossos, elas começam a tremer. Então Marmee percebe que está se tornando uma situação de sobrevivência. Hipotermia ia ser um grande problema. Tremer é a tentativa do corpo de gerar calor, mas se a temperatura das mulheres continuar caindo, o suprimento de sangue para os órgãos delas eventualmente irá parar. As pessoas morrem depois de alguns dias. Elas estão exaustas. Mas Marnie teme que se caírem no sono, entrarão em coma hipotérmico, do qual podem nunca acordar. Todo o sangue sai do seu cérebro. Você entra em coma e depois morre. Marnie me disse que a hipotermia seria um grande risco. Isso me fez perceber que estávamos à mercê da mãe natureza. Não me deixe dormir. Não vou. Eu estava absolutamente devastada. Elas fazem um pacto para manterem uma a outra acordadas. Éramos as únicas pessoas que podiam manter uma outra viva. Mas elas não dormem há quase 48 horas, e seus relógios biológicos estão começando a se revoltar. Sônia, Eu me esforcei para ser chata e ficar falando para nós duas ficarmos acordadas. falei pra não dormir. Sim. Te prometi acomodação de luxo. Eu estava muito consciente de que queria tirar a Sônia dessa situação. Eu que coloquei ela nisso e estava determinada a tirar. Dia 3. Outra noite sem dormir dá lugar a outro dia de chuva. Elas não vão sair da montanha hoje. A gente estava sentada em pedras afiadas, sentindo muita dor. Então, você quer se mover. Já passaram 48 horas em uma série de posições contorcidas, espremendo suas pernas e causando um perigoso acúmulo de líquido. Vamos tirar essas botas. Nossos pés estavam inchando e havia um risco de que botas apertadas cortassem a circulação.
Meus pés estavam com cãibras e doendo muito. Eu tinha que fazer algo. A única maneira de parar a agonia é tirar as botas. Ah, isso é bom. Foi um grande alívio tirar minhas botas. Os pés de Sônia estão bem ruins. Depois de dias molhada, ela corre o risco de desenvolver pé de trincheira, uma infecção que pode levar a gangrena e envenenamento do sangue. Se piorar, ela talvez não consiga retomar a escalada. As repercussões da decisão de Marnie em deixar a trilha e escalar este lado isolado da montanha estão começando a aparecer. As mulheres não são esperadas de volta até o dia de Natal, o que ainda faltam 2 dias. Então ninguém vai dar o alerta. E agora a Marnie não tem certeza se podem aguentar até lá. Estava muito preocupada que estávamos deteriorando e correndo o risco de dormir e não conseguir acordar. Dia 4, véspera de Natal. Ao amanhecer da véspera de Natal, Sônia e Marnie estão acordadas há mais de 100 horas e a química do cérebro delas está começando a pregar peças nelas. Quando você começa a ficar extremamente fraca, é tipo, tô alucinando ou tô acordada. Sem cochilos. Não dormir pode ter o mesmo efeito que estar bêbado. Essa ideia foi sua, Marnie. Você tá pirando. Você é esquisita. Pode causar alucinações. E ataques de raiva sem controle. Você que disse que era uma boa ideia subir por aqui. É sua culpa estarmos presas. Não deveríamos ter escalado. Deveríamos ter ido embora. A gente teria subido, mas você não quis se mexer. Seus ressentimentos finalmente vêm à tona. Como que eu vou saber? Usando o cérebro. Eu tava pensando no que eu fiz na vida pra merecer uma punição como essa. Só queria ir pra casa. Vou dormir. Eu estava preocupada que ela fosse cochilar. Se Sônia adormecer, Marnie teme que ela não acorde. Não podia dormir de jeito nenhum. Ela tem que aguentar para salvar a vida da amiga. A violência faz a adrenalina correr pelos seus corpos. A raiva fazia o sangue correr, me deixava com energia. Perceberam que talvez fosse a única solução para não dormir. A gente estava sem controle. A tensão de ficarem acordadas por tanto tempo levou as mulheres ao limite. Com o Natal a apenas horas de distância, seu relacionamento entrou em território desconhecido. Eu diria que Marnie e eu estávamos em uma relação de amor e ódio. Tá no meu pé. Não tem muito espaço. Vai pra cá e eu vou pra lá. Briga o tempo todo. Sai da frente. Tô tentando. Ao mesmo tempo, ela foi muito encorajadora e dizia constantemente que superaríamos isso. Era apenas uma questão de tempo. Dia 5, Natal. No dia de Natal, as amigas não têm ânimo para celebrar. Elas estão exaustas, com frio, e tudo o que lhes resta para comer é leite em pó. Elas tentaram evitar a desidratação bebendo água da chuva, mas ainda estão com muita sede. A gente não parava de pensar em beber água.
Sônia estava com muita raiva. Eu me senti horrível. A desidratação faz o seu corpo inteiro se sentir extremamente fraco e você tem uma sede incrível constantemente. Desidratar tem um lado mais sinistro. Mesmo na chuva, se não beberem 2 litros de água por dia, o sangue delas vai engrossar e o cérebro começará a encolher, aumentando o cansaço. A gente estava piorando. No fundo, eu estava com medo, estava preocupada que não fôssemos sobreviver muito tempo. Há uma única esperança. Sônia deve passar o Natal na casa da irmã, Nikki, e sabe que sua família estará preocupada com sua ausência. Eu já sabia que minha mãe estaria em pânico. Estava certa de que era só questão de tempo para encontrarem a gente. Um brinde à sua mãe. A gente estava torcendo para sermos resgatadas no próximo dia ou 2. A ausência de Sônia no Natal causou irritação na casa de sua irmã. Onde que ela tá? Bem, não seria a Sônia se ela não tivesse atrasada, né? A gente estava brincando que, típico da Sônia, ela ia fazer uma entrada enorme, triunfante, cheia de drama e estilo. A família de Sônia não está surpresa que ela não apareceu. Apesar de amar minha irmã, ela é bem difícil. O histórico de Sônia voltou para assombrá-la. Elas acreditam que a família de Sônia está dando o alerta. Olha o que tem. Convencidas de que a ajuda está a caminho, decidem comemorar o Natal e aliviar a sede ardente. Vamos beber um pouco. Marnie tinha uma garrafa de vinho que estava levando como presente de Natal. E pensamos, que se dane. Sabíamos que não devíamos beber álcool sem água, mas íamos tomar um vinho no Natal. Pronto. No fim da tarde, o aborrecimento de Nick pela ausência de Sônia se transformou em preocupação. Não sei se você pode me ajudar. Minha irmã foi fazer trilha e não voltou. Ela vai até a estação de guardas do Parque Nacional pedir ajuda. Mas ela sabe pouco da rota de sua irmã. Sônia falou que estava indo para um abrigo e eu só sabia isso. Eventualmente, os guardas descobrem que as mulheres nunca chegaram na cabana que estavam indo. 5 dias após o início de seu sofrimento, elas são declaradas desaparecidas. Foi assustador, como 2 pessoas podem desaparecer de uma trilha. Num minuto elas estavam lá, no outro não. Na borda congelada, Sônia e Marnie esperam o resgate. Sabem que álcool só piorará a sede, mas por enquanto, tudo o que importa é o calor reconfortante do vinho. Era como ouro na boca. O vinho foi ótimo pra gente. Acabou rapidinho. Mas apostar que o resgate virá rápido é um grande erro. Os socorristas sabem muito pouco de onde procurar. Nesta região selvagem, as chances de sobrevivência de Marnie e Sônia só diminuem. Dia 6. O fato de que um dia inteiro havia passado e nós não tínhamos sido resgatadas era de partir o coração. Se houvesse uma busca e resgate aéreo, já teríamos sido resgatadas. Percebemos que íamos ficar presas por algum tempo. Imagens reais. A 16 quilômetros de distância no vale, os guardas florestais mobilizam helicópteros e patrulhas a pé para procurar as mulheres. Mas com uma área de busca de centenas de quilômetros, as chances são de 1 em 1 milhão. Na borda,
Elas estão se arrependendo da garrafa de vinho. O álcool as desidratou mais, piorando sua sede. Mas o vento torna impossível coletar água da chuva. Mesmo com chuva torrencial, não conseguimos coletar nenhuma daquela água. Estava sempre em um ângulo que simplesmente não dava para chegar. A única maneira de conseguir água era tentar sugar dos sacos de dormir. Os mesmos sacos de dormir que absorveram urina. Pensei, nossa, isso tem um gosto horrível. Mas a última das nossas preocupações era pegar germes da água do saco de dormir. Então, tudo o que tínhamos que fazer era puxar um pouco e chupar. Dia 7. No parapeito, as mulheres continuam presas pelo 7º dia. As pedras molhadas são muito escorregadias, tornando a subida impossível. Realmente não parava de chover por nada. Fomos azaradas. Eu estava deprimida. O tempo estava ainda incrivelmente ruim e ficava cada vez mais frio. Então, bem quando estavam perdendo a esperança, o som que estavam esperando. Olá! Estamos aqui. Estávamos muito felizes. Sabíamos que íamos ser resgatadas. Aqui em cima. Aqui em cima. Olá. Aqui em cima. Quando os helicópteros não nos viram, eu fiquei incrivelmente desapontada. A 1.200 metros de altura, o mau tempo as torna invisíveis para os helicópteros. O helicóptero não tinha como ver a gente com aquele tempo. Seus sonhos de resgate sumiram. Dia 8. Depois de mais de uma semana na beirada chuvosa, seus pés estão com infecções sérias. Mexe e faz o sangue circular. Estávamos as duas com pé de trincheira. Os pés estavam dormentes. Mesmo se o tempo melhorar, escalar com os pés como estão será praticamente impossível. Foi muito assustador. Eu comecei a pensar que poderíamos morrer ali. A rota mais conhecida era dirigir até aqui, e então segui o caminho atravessando. Desde que a irmã de Sônia deu o alarme, os guardas têm passado 4 dias vasculhando a área, tanto a pé quanto pelo ar, mas não há sinal delas. Talvez sejam corpos. A busca se torna pelos corpos. É quando o medo vem. Como você leva uma vida normal quando sua irmã está desaparecida? Após 8 dias de chuva. Tá ouvindo? O quê? A chuva. Não consigo ouvir a chuva. A chuva finalmente para. Era pelo que rezavam. Graças a Deus. Espera aí. Não, isso não é nada bom. A chuva dá lugar à neve, e o pesadelo delas piora. Era como se estivesse sentada em uma banheira de cubos de gelo. Tá muito frio, Marnie. O frio abaixo de 0 aumenta a ameaça da hipotermia.
Dia 9. Ao amanhecer, a temperatura atacou os pés expostos e inchados de Sônia. Sônia estava com os pés congelados pela chuva e frio. Ela estava muito angustiada, mas realmente não tinha nada que eu pudesse fazer sobre isso. Foi assustador, era seu corpo desligando. Mais 1 ou 2 dias podiam ser o fim. Com muita sede, Sônia não resiste a comer neve. Mesmo sabendo que isso poderia baixar muito sua temperatura corporal. Eu não devia comer neve, mas ia de qualquer forma. Eu estava desesperado e precisando. Vai te deixar mais fria. A gente estava extremamente desesperada naquele ponto. Enquanto elas enfrentam o 9º dia sem dormir, o tempo oscila entre neve e chuva. E elas já não lutam mais contra a vontade de dormir. Sabia que dormir significava morrer. Eu só precisava relaxar. Foi extremamente doloroso. Você começa a perder a determinação. Começa a pensar, talvez eu pudesse dormir. É um sinal de que irá morrer. Dia 10. Foi um choque. Conseguíamos ver um céu azul. Foi a melhor coisa que já vimos. Percebendo que nenhum socorro virá, elas decidem tomar seu destino em suas próprias mãos. Eu não quero ficar presa aqui em outra tempestade. Eu estava incrivelmente fraca, muito cansada e com os pés destruídos. Mas estávamos convictas a tentar escalar para sair, não importava o que acontecesse. Sim, vamos embora. Se morrêssemos tentando sair, era melhor do que morrer ali. Quando a rocha secar, subirão. Escalar com os pés como estão é quase suicídio. Mas se ficarem, estão convencidas de que morrerão. Na estação dos guardas, as autoridades encerram a busca pelos corpos. A irmã de Sônia, Nick, não consegue partir. O coração dói. Ele quebra de pensar que a sua irmãzinha saiu e não vai voltar mais. Um dos pilotos tem pena de Nick. Ele se oferece para levá-la pela região selvagem que tirou a vida de Sônia, para que ela possa se despedir da irmã. Elas se preparam para subir. Elas não dormem há 10 dias e mal conseguem sentir seus pés infeccionados e congelados. Meus pés estavam extremamente inchados, mas a única coisa em que pensávamos era como íamos escalar para sair de lá.
Elas estão determinadas a escapar de sua prisão ou morrer tentando. Nick foi informada da morte de Sônia. Mas ela não consegue parar de olhar em volta, buscando algum sinal da irmã. Coloca a mão onde eu pôr. Vou te seguir. Tá pronta? Não olha para baixo. Por algum milagre, Nick encontrou as duas em meio a centenas de quilômetros quadrados de natureza selvagem. É minha irmã. Foi simplesmente eufórico. Estávamos extasiadas, acho que nos olhamos, nos abraçamos e pensamos, graças a Deus. Estávamos rindo, felizes e chorando. Foi incrível. Conseguimos, Marnie. Conseguimos. A palavra alívio é pouco para descrever. O helicóptero leva as mulheres em segurança. Imagem real do resgate. Os nervos nos pés das mulheres demoram 3 semanas para se recuperar. Sônia nunca mais fez escalada. Mas Marnie voltou para as montanhas 10 meses depois. Prometi a Sônia que não faria isso com mais ninguém. Mas eu ainda amo as montanhas. Ainda adoro caminhar. E agora sou definitivamente mais cuidadosa sobre o que faço com as pessoas. As duas mulheres continuam amigas. Acho que não estaria aqui hoje se não fosse pela Marnie. Foi definitivamente a força dela que nos fez aguentar tudo aquilo.